eu queria puxar esse gancho para um pouco para a sua experiência pós o Dignidade, que eu acho que deve ter sido uma experiência única e fantástica, puxando para esse lado do humano mesmo. Então, eu sei que já passou, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da Eliana pós-experiência do Dignidade. Eu sempre me sinto terra habitada, né? Porque eu sou habitada por todas as pessoas que eu escutei, por todas as pessoas que me honraram, abrindo a porta da sua casa e da sua vida para me contar a sua história. E se tem uma grande... Acho que todo repórter tem uma pergunta, né, que o move, que o carrega pela vida. E a minha, desde sempre, foi como cada um dá sentido para a sua vida, como cada um cria sentido para a sua vida, como, em geral, com muito pouco, como cada um inventa uma vida. E, nesse sentido, a vida de todos nós é a nossa primeira ficção, né? Então, essa é a pergunta que me move pela vida, e ao buscar decifrar o sentido que cada um dá para a sua vida, eu dou sentido para a minha. Mas eu digo isso porque todas essas pessoas me habitam, algumas mais à superfície, outras mais profundamente, né? A graça de ser repórter é essa, é tu ser transformado a cada vez, a cada mergulho no mundo que é o outro. E o Dignidade, talvez eu vim para cá lançar o ano passado, então não sei quantas pessoas aqui tiveram naquele encontro onde eu conto, né? Foi uma experiência muito marcante na minha vida, muito brutal e muito delicada, que me transformou profundamente, porque foi a minha primeira... Não é a minha primeira, de forma nenhuma a minha primeira, já ia falar uma bobagem, mas meu confronto mais forte com a impotência. Isso deixa marcas, assim, porque eu fui fazer... eram 40 anos da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, e eles convidaram 9 escritores de diferentes partes do mundo para conhecer os seus projetos e escrever o que quisessem. E me convidaram aqui no Brasil. Eu fui para a Bolívia, para uma região chamada Narciso Campeiro, que nem todo mundo sabe, mas a Bolívia é o lugar de maior prevalência da doença de Chagas no mundo. E porque doença de Chagas é doença de pobre, é o que se chama de doença negligenciada, é o que a indústria farmacêutica não tem interesse em pesquisar medicamento, porque pobre não tem dinheiro para comprar. E é por isso que as pessoas hoje estão morrendo ainda de doença de Chagas e têm sua vida roubada por doença de Chagas. Mas, quando eu fui para lá, por ser uma doença negligenciada, se tu pega assim, se tu põe na internet, no Google, câncer, vem um montão de material. Tu pode passar uma vida inteira e tu não vai conseguir ler tudo que é produzido sobre câncer. Se tu pode fazer essa experiência. Se tu põe Chagas, vocês vão ver. Sempre tem muita coisa no Google, mas vai ser coisas muito repetitivas. E sempre dos mesmos de sempre, né? Das organizações humanitárias, enfim. Então, eu fui sabendo que todo mundo sabe, né? Sabendo que Chagas é transmitido, né, por um protozoário que está no barbeiro, que ele passa através das fezes, né? As pessoas... Enfim, o básico. Aí, quando eu chego... Porque eu sempre pesquiso muito antes de fazer uma viagem, exatamente para poder me perder. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade que era brutal, porque, para vocês terem uma ideia, a gente precisa sempre, né, vestir a pele do outro para conseguir entender um pouco as coisas. Então, é preciso pensar que tu é um camponês de origem indígena, como a maioria da população boliviana, e tu está num povoado, muitas vezes sem luz. Às vezes tu só tem a lamparina, às vezes tu tem luz elétrica.
E tu tem medo de dormir. Tu tem medo de dormir porque tu sabe que não é um barbeiro, são centenas. Fizeram uma universidade fez uma pesquisa e encontrou num cômodo só de uma casa muito pequena, muito pobre, 1000 barbeiros. Então, eles falam quechua nessa região, que é um idioma que sobrevive desde os incas. É um idioma que é um ato de resistência também. Vinchuca, né, que é o nome do barbeiro, em quechua, significa deixar-se cair. Deixar-se cair porque, à noite, centenas desses insetos caem sobre as pessoas. Então, uma das pessoas que eu entrevistei foi a Cristina, e a Cristina... eles dizem que o som da vinchuca é das folhas secas de milho ao vento. É um jeito poético. Quechua é uma língua muito poética, muito delicada, muito cheia de nuances. Tentei aprender depois, mas não consegui. E aí, ela me dizia, ela estava contando a sua história, e ela me dizia assim: 2 dos meus irmãos morreram por causa da vinchuca, crianças ainda. Todos tinham chagas na família dela, mas 2 morreram crianças. E eu fiquei pensando, como assim morrer criança? Porque a gente sabe que a doença de Chagas ela leva muito tempo para matar. E aí ela foi me explicar por quê. Porque tinha tantos insetos, tantas vinchucas, tantos barbeiros, que as crianças morreram engasgadas. Eles entraram, eram tantos que entraram na boca das crianças, dos meninos, e eles morreram engasgados, asfixiados. Isso dá uma ideia do que é a doença de Chagas, agora, nesse momento, na Bolívia. E a gente vive com isso. E ela, naquela noite, quando morreram as 2 crianças, né, não morreram os 2 na mesma noite, mas quando, acho que o segundo morreu, não me recordo direito, ela e o irmão mais velho pegaram e, com as suas mãos, com as suas sandálias, com seus pés, começaram a matar as vinchucas. E eles dizem que a cor das paredes, né, são paredes de casas de pau a pique, é a cor do sangue deles, né? E mataram e começaram a juntar as vinchucas numa bacia, num tipo de uma bacia, e colocaram elas todas num buraco e queimaram. E aí o irmão da Cristina disse que as vinchucas... A frase é mais bonita, não me lembro bem, mas eles falam desse terror de um jeito muito poético, mas que tinha terminado as vinchucas tinham morrido. Só que, aos poucos, as vinchucas foram reaparecendo, as vinchucas renasceram. E eu acompanhei a Cristina e a Maria, né? Eu conto a viagem que as 2 fizeram. Elas tinham doença de Chagas num estado muito já avançado e elas precisavam do marca-passo. Então, eu conto a viagem delas até Cochabamba, que era a cidade grande, em busca de um marca-passo. Porque uma doença não é uma doença. Quem enxerga uma doença como uma doença não está enxergando nada, né? Uma doença é uma série de relações culturais, históricas, é uma série de desigualdades. E, para elas, por serem camponesas indígenas, elas eram tão discriminadas, mesmo na cidade pequena, que era Iquili, que ficava perto dos povoados, que a Maria preferia morrer do que ter que ir para a cidade. Eu conto tudo isso. E minha outra parte dessa reportagem que eu fiz é a história da família Cotrina Veissaga, que é uma família onde todos tinham chagas. E eu tive uma relação muito forte com a menina mais nova, que era a Sônia, uma menina linda de 11 anos. A Sônia era muito linda, é muito linda, mas ela tem olhos de velha. E, quando a gente é repórter e a gente anda por aí, quando a gente encontra crianças com olhos de velha, a gente sabe que um crime aconteceu, porque crianças não podem ter olhos de velha. E o crime, no caso da Sônia, era que ela convivia com o medo de morrer, com o medo de perder as pessoas que ela amava todos os dias da sua vida. A gente convive com a ideia da morte. Convive mal, eu acho, mas convive. Mas não lembra disso o tempo todo, porque a gente
pode não lembrar. A Sônia não tinha esse direito de não lembrar. Por isso ela tinha os olhos de velha. Eu posso contar muitas outras coisas sobre a família dela, mas eu vou passar a noite inteira aqui. Mas o que aconteceu no fim é que a Sônia, quando eu fui me despedir dela para voltar para o Brasil, ela me agarrou pelos meus braços e me disse, talvez aquela que seja a frase mais brutal que eu já escutei. Ela me disse: não me deixe morrer. E eu, que sempre encaro as pessoas nos olhos, especialmente aquelas que me contam as suas vidas, eu senti ali a minha covardia, porque eu senti que os meus olhos, meu olhar bateu pelos cantos daquela casa de paredes esburacadas, e fez uma volta completa antes de eu conseguir encarar a Sônia e dizer para ela o que eu sempre digo: eu vou contar a tua história para o mundo. Porque eu disse isso para a Sônia, e a Sônia me olhou, e eu sabia também que ela sabia, que contar a história dela para o mundo podia não salvar a sua vida. E eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando profundamente no poder da narrativa, no poder da história contada como instrumento de transformação do mundo, né? Aproximar os mundos, como aproximar de vocês agora, de quem não tinha ouvido essa história, aproximar a realidade da Sônia, da Cristina, dos camponeses bolivianos, de vocês, é grande, porque tem um poder transformador, porque se vocês escutarem essas vozes também, talvez a gente consiga mudar essa realidade. Só que eu não salvaria a vida da Sônia. Então foi a primeira. Eu fiz essa viagem logo depois que eu tinha acabado de escrever meu romance, que a gente pode falar se vocês se interessarem depois, que também foi uma experiência muito visceral, para mim muito difícil e dura. E eu já estava bastante quebrada. E eu voltei e quebrei por completo, assim, não por completo porque eu estou aqui, mas quebrei bastante porque eu, pela primeira vez na minha vida, eu não consegui escrever. Escrever, para mim, e isso não é um jeito bonito de falar, é literal. Escrever é o que me dá a possibilidade de ficar viva. Eu só consigo viver porque eu consigo transformar dor em palavra escrita. E só consigo viver também porque eu consigo decifrar na vida dos outros a delicadeza, apesar da brutalidade. Mas, naquele momento, escrever me parecia tão pouco, tão insuficiente, porque não ia salvar a vida da Sônia, que eu não conseguia. Naquela, eu perdi 7 quilos em 2 semanas, porque eu também não conseguia comer, porque eu também tinha visto muita fome. Até que eu consegui entender devagarinho, conversando também com as pessoas que me amam e a quem eu amo, que esse era o meu pacto com a Sônia. Se eu não contasse a sua história, eu não ia cumprir a minha parte no pacto. E que contar uma história é pouco e é muito ao mesmo tempo. É o possível, e o possível é o possível. Então, eu consegui escrever. Mas essa marca da impotência me acompanha até hoje. E é muito difícil, porque eu nunca me... Entrar na vida, a gente não entra na vida dos outros impunemente. Quando alguém, né, como eu já falei, quando alguém abre a porta da sua vida, da sua casa para a gente, como essa família abriu, como a Cristina e como a Maria abriram, está nos dando uma coisa grande que tem que ser respeitada profundamente por toda a vida. Quando tu faz isso, tu tá num pacto para sempre. Tu tá comprometida com essas pessoas. Pelo menos eu me sinto assim. Eu me sinto comprometida com essas pessoas enquanto eu viver. Por isso, para mim também é importante, quando a Fernanda me dá a oportunidade de contar essa história, mesmo que alguns já tenham ouvido, é importante para mim contar, porque esse é o meu pacto com eles, contar na esperança de transformar. Então, eu continuo acompanhando a vida deles na medida do possível.
A família, a Sônia é o mais difícil de ter notícias, porque é o lugar mais longe. E eu não tenho interlocutores que me façam essa ponte. Eu preciso voltar lá. Então, às vezes, eu tenho alguma notícia dela, mas é mais raro. Mas eu sempre tinha notícia da Cristina e da Maria, especialmente da Cristina, que é uma mulher interessantíssima. Então, no dia em que o Papa renunciou, o Bento XVI, a Cristina morreu. E eu escrevo na minha coluna sobre a morte dela, que para mim foi muito mais importante do que a renúncia do Papa. E é isso, né? As pessoas morrem. As pessoas morrem porque a gente silencia. E elas vão continuar morrendo porque a gente silencia. E eu sou repórter para fazer um pouquinho só, que é, às vezes, poucas vezes, muito poucas vezes, quebrar o silêncio. Transformar o silêncio em voz. Transformar a ausência em presença. É por isso também que eu estou aqui hoje. Assim, escutar a vida do outro, que é o que um repórter faz ou deve fazer. Escutar, a gente entendendo escutar com todos os sentidos, né? É uma escolha de entrega. É uma escolha de se colocar diante do desconhecido que é o outro e o seu mundo. É uma escolha de se arriscar ao outro e se arriscar... Vocês estão escutando bem? De se arriscar, ser totalmente surpreendido e virar do avesso. Então, isso nos exige aquele que eu sempre repito e vou repetir sempre, que é o movimento essencial do repórter, né? O movimento essencial da reportagem, que é o seguinte: ele começa dentro de casa, e mais do que dentro de casa, né? Porque o lugar de repórter é na rua, mas esse movimento começa dentro de casa, e mais do que dentro de casa, ele começa dentro da gente, do mundo interno da gente, que é onde essa escolha se dá. Porque antes de a gente atravessar a rua concreta da realidade, a gente atravessa a rua interna, a rua de si mesmo. E aí tu tem que fazer um processo de esvaziamento para fazer essa imersão, né? Um esvaziamento das nossas visões de mundo, dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, porque jornalista não é juiz, para fazer esse movimento de se esvaziar e esse gesto invisível de ir em direção ao mundo do outro o mais vazio possível para ser preenchido por essa realidade que é outra. Se tu não faz esse gesto, esse movimento essencial, tu pode atravessar o planeta, tu pode ir para, sei lá, pode ir para a Mauritânia, pode ir para o Mali, pode ir para onde tu quiser, que tu não vai ter saído do teu umbigo. Tu não vai ter feito movimento nenhum. Tu andou em um monte de avião, tu estava lá conversando com as pessoas, mas tu estava no teu umbigo ainda. Então não adianta. Tu achou que foi, né? A gente acha que foi, mas não foi, continuou no mesmo lugar. Isso tem um custo, e isso a gente vai aprendendo a fazer ao longo dos anos, na experiência, na prática cotidiana, na criação do jeito de cada um fazer isso. Porque depois de ir e submergir naquela experiência, tu precisa se desabitar por um momento para ser habitado pela linguagem que é o outro. Quando tu empreende o caminho de volta, é bem duro também. E eu vivo isso, às vezes é bem difícil. Porque aquela que foi, né, a eu que fui, sei lá como eu digo isso, não é mais aquela que volta, não é mesmo. Só que eu preciso me relacionar com o meu cotidiano. Eu preciso me relacionar com as pessoas que estão ali, que também nunca são as mesmas, mas, enfim, com aquilo que parece ser o mesmo, mas que já não é, porque eu não sou. Então, eu tenho
uma dificuldade bem grande nas minhas voltas, nos meus retornos. Eu passo algum tempo bem perturbada, o que perturba os outros que estão ao redor, né? Viver comigo não é exatamente muito fácil. Eu vou assim, eu fico um tempão fora, em lugares que as pessoas acham incríveis porque elas não foram até lá, e são incríveis mesmo, assim. Ser repórter é um privilégio gigantesco, assim, quando tu consegue, né? Ultimamente eu tenho até bancado as minhas próprias reportagens, assim. Eu vou para mundos e aí as pessoas voltam para casa e as pessoas perguntam: "E aí, como foi?" Nada, não sai nada de mim. Eu não consigo falar. Eu só consigo falar depois de escrever, né? Enquanto eu não escrevo, é uma gestação, assim mesmo. Eu sinto como se fosse uma gestação. E está dentro. Não dá para falar, não dá para antecipar e botar isso para fora. E fico muito esquisita, fico muito diferente, fico muito quieta, fico muito não lá. Até que eu consigo de novo, aí eu encerro, eu publico. Eu primeiro escrevo, claro, aí eu publico, encerro, e aí tenho aquele espaço de vazio antes de ir para uma outra história, um outro mundo, uma outra pessoa. E aí eu consigo, de novo, redefinir os meus espaços dentro do meu cotidiano. Isso é duro, mas é fascinante. É total e absolutamente fascinante. Assim, eu sou apaixonada pela reportagem, né? Como essa narrativa da história em movimento, assim, o que me dói hoje, assim, é que vai me faltar vida para fazer todas as submergir tanto quanto eu gostaria, assim, conhecer todos os mundos que eu gostaria, descobrir todos os mundos que eu ainda não descobri. Eu fico o tempo inteiro fazendo contas absurdas, assim, tipo, quanto eu ainda aguento, quantas malárias eu posso pegar sem morrer, quantas, né, até que idade eu posso ir para a África e passar por dificuldades. Eu fico fazendo essas contas, assim, as contas estão cada vez piores. Então, enfim. Quando eu vi você contando esses casos tão pesados, vamos dizer assim, histórias que te envolvem e te trazem essa carga. Claro que tem a parte humana, e eu acho que é muito rico passar por tudo isso, mas você sentiu, você se emocionou quando você falou, então tem sim aquela carga, vamos dizer assim, pesada. E aí, para você, como que você consegue lidar com isso, se manter leve, porque eu acho que está nítido para todo mundo que, apesar dessa carga diária, que é natural você receber, porque todo mundo tem, né? E, como você disse, quando você abre a porta de casa, você se expõe a tudo, as coisas boas e as coisas pesadas. E aí, como que você faz para conseguir ser essa pessoa leve diante de tantas histórias? Eu não me sinto leve. Mas passa essa leveza. Pois é, isso mesmo, eu acho impressionante. Quando me fala, eu digo, nossa, porque a percepção que eu tenho de mim mesma é que eu não sou leve, que eu não sou calma. Enfim, sei lá. Mas o que eu acho, assim, me importa menos ser leve ou ser pesada. Eu acho que às vezes eu sou leve, às vezes eu sou pesada. Acho que eu sou várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou coisas diferentes em momentos diferentes. É que eu acho que a gente tem... E eu acho que nessa época, especialmente, a gente tem uma ilusão que nos custa muito, que é a ilusão de que a gente pode ter uma vida sem marcas, né? E que tudo é um trauma insuperável, né? Eu fico pensando assim, se as pessoas desse momento histórico pudessem se lembrar da expulsão do paraíso uterino, ia ter assim um bando de traumatizado que não ia conseguir levantar de manhã, né? Porque, né, tudo é muito... Parece que assim tem um medo, né, de que tudo é muito catastrófico, né? A gente tem que escapar de todas as coisas que dão errado, dos fracassos, das frustrações. Só que aí não dá para viver, né?
Então, acho que a gente vive nesse momento em que a gente tem muita dificuldade, né? E eu, nesse livro, eu escrevo muito sobre isso, com as marcas físicas, né? A gente vai ter, sei lá, está vendo as primeiras gerações que vão ter marcas de cirurgias plásticas, né? E nada, enfim, não é essa a questão, mas a gente tem problema com o envelhecer, né? A gente tem problemas com a morte, a gente tem problema com ser marcado, com as marcas físicas, com as psíquicas, e a gente está vivendo o que talvez a gente possa chamar de doping, né? Social, não sei, onde tudo que é do humano está sendo silenciado com medicamentos, né? E as crianças estão sendo silenciadas com medicamentos cada vez mais cedo. Eu não estou aqui dizendo que não existem casos em que os medicamentos podem ser extremamente importantes, mas a gente sabe que há um exagero nisso, e com esse exagero há uma perda. Porque tudo isso, todas as nossas as dores, as nossas angústias, os nossos fracassos, as nossas frustrações, é isso que tece uma vida. E é com isso que a gente tece uma vida, é com isso que a gente reinventa uma vida. Quando a gente silencia tudo isso, a gente vira zumbi, né? Com isso é um jeito de anestesiar uma vida, não de criar uma vida que vale a pena. Então, o que eu tento fazer, né, como eu lido com isso, é fazer com que as minhas marcas possam viver, com que as minhas dores, os meus rombos, as minhas quebras não fiquem cimentados em algo mortífero, né, em algo que é aquela ladainha repetitiva, algo que não que está paralisado. Não, eu transformo isso em algo que possa viver. Fazer das minhas marcas coisas vivas, e eu acolho todas as minhas marcas, as físicas e as psíquicas, o meu jeito é transformar em palavra escrita. Por isso que eu digo, eu só posso viver por causa da palavra escrita. Eu só posso viver porque eu transformo tudo isso em palavra escrita. Assim como outros transformam em outras coisas, transformam em imóveis, transformam, sei lá, em jogo de futebol, transformam em dança, transformam em tantas coisas, né? Cada um. O que é importante é a gente transformar em marcas vivas, assim, numa vida viva, né? Numa vida que possa viver. Não sei se vocês lembram daquele, acho que faz uns 2 ou 3 anos, acho que uns 2 anos, aquele sobrevivente do Holocausto que levou a sua família para dançar em Auschwitz. Tem um vídeo no YouTube, é muito bonito. E ele foi muito criticado por como se ele estivesse desrespeitando aquela memória de dor. E eu achei aquilo muito bonito, porque ele estava fazendo... Não podia ter uma vingança maior do que a de viver. E não só ele viver, mas todas as gerações, todas as vidas criadas depois, que só existiram porque ele pôde viver. Então, mais do que uma vingança, aquilo era uma dança, né? E aquilo era grande. E eu acho que é isso. Eu acho que esse é o fascínio do humano também, de poder transformar essa dor em algo que possa viver, né? Então, eu tenho uma implicância muito grande com a palavra sobreviventes, porque ela parece que é uma sobrevida, o que implica tu acreditar que é uma vida menor. Quer dizer, é como viver apesar do vivido. E eu acho que a gente só pode viver por causa do vivido, né? Eu só sou o que eu sou por causa de todas as marcas do que eu vivi. Eu só sou porque eu sou em cacos, né? Então, eu não acredito em sobreviventes, eu acredito em viventes. Nem sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Obrigada. Observando a sua fala e lendo os seus textos, me ocorre que dá a minha impressão de que a sua visão de mundo me parece uma visão essencialmente existencialista. Não sei se posso colocar dessa forma, se não for assim, você me corrija.
Nesse sentido, em geral, as pessoas que têm uma visão existencialista consideram que a vida não tem um sentido próprio, senão aquele que a gente dá a ele, como você falou há pouco, né? E, portanto, isso parece estar relacionado quase sempre a uma noção. Essa visão de mundo é também uma visão sobre a morte, né? O seu trabalho me parece tudo muito em torno da condição humana ser à mercê da dor, né? E ser à mercê da alegria, do prazer e dessa oscilação, dessa instabilidade. Mas tudo isso tendo como horizonte essa fatalidade inevitável da morte, né? E evidentemente, tece-se uma noção sobre essa morte, né? E ela passa a habitar e nutrir o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente silencia, etc. A minha pergunta é: se em algum momento da sua vida ficasse evidente, sem sombra de dúvida, para você, que a morte não é o fim, mudaria alguma coisa na sua reportagem, na sua literatura? Eu acho que mudaria, sim, mas eu não consigo nem conceber o que mudaria, porque eu seria outra, né? Eu não sei se eu sou existencialista. Para mim, a vida é caos. A vida não tem sentido, a rigor, não tem sentido algum, exceto aquele que se constrói. E aí é essa a parte mais fascinante de escutar a vida do outro, né? Como eu falei, que é saber como cada um cria sentido para a sua vida e não cria um sentido que é dado para sempre, né? O que a gente faz é justamente o desafio é que a gente está constantemente criando sentidos e novos sentidos, porque os sentidos eles vão se esvaziando e vai sendo necessário criar outras vidas e outros sentidos. E eu sou muito, acho que tu percebe muito bem, é marcante para mim a questão da morte, a questão dessa consciência do fim. É tão marcante que parte do meu trabalho mais recente e das minhas escolhas mais recentes tem a ver com o fato de ter passado 2 anos trabalhando com a questão da morte, né? Não a morte que, em geral, a imprensa cobre, que é a morte violenta, mas a morte, né, que o historiador francês Philippe Arrier chamava de morte envergonhada, a morte que se passa escondida, às vezes, nos hospitais, a morte silenciada, porque a morte calada, porque é a morte da maioria, né? A morte por velhice, a morte por doença. E a gente, ao deixar de falar sobre a morte, a gente perde uma possibilidade. Só um pouquinho que abriu meu fechei. Uma possibilidade enorme, riquíssima de pensar sobre a vida, que é um processo muito presente para mim. Né, acho que muita gente aqui já leu, talvez já tenha lido alguma das minhas colunas, do meu trabalho sobre a morte. Uma das minhas reportagens foi acompanhar os últimos 115 dias da vida de uma mulher com um câncer incurável. E ela me levou a pensar sobre a questão do tempo, porque a Ilse, que é o nome dela, ela tinha tido uma vida dura. Ela tinha trabalhado duramente, ela tinha acabado de se aposentar e estava começando a viajar, começando a dançar. Então, ela descobriu que tinha o câncer. E aí, nos nossos primeiros encontros, ela disse uma frase que está tatuada em mim. Ela disse: quando eu tive tempo, descobri que o meu tempo tinha acabado. E eu acho que a consciência da morte serve para a gente não perder de vista que o tempo é, como o Antônio Cândido diz, o tecido das nossas vidas. E isso é algo extremamente presente para mim desde então. Tem uma frase muito bonita que quando eu falo desse tema, eu sempre cito, e é sempre muito injusto, porque eu não consegui descobrir de quem é a frase, que diz assim: a morte não é o contrário do nascimento.
Não, a morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento. A vida não tem contrários. O que significa dizer que a vida, a morte, está incluída, está dentro da vida, né? Tanto que o último capítulo do meu livro O Olho da Rua é Vida até o Fim. É o viver a morte. O que eu fui fazer como repórter é acompanhar o viver a morte. E que como é que as pessoas ressignificavam os seus sentidos nesse momento. E, a partir daí, eu acho que eu tive uma oportunidade que a gente perdeu, que boa parte da nossa sociedade, nesse momento histórico, perdeu, que é, ao silenciar a morte, perdeu essa chance que eu tive de pensar sobre o tempo, de pensar sobre a vida, com essa perspectiva de que ela acaba, com isso muito consciente de que ela acaba. Isso me fez ter um desejo enorme de viver muitas vidas, de que eu precisava ter muitas vidas numa só. E que eu precisava me arriscar a muitas vidas numa só. Eu passei a me arriscar muito mais. Foi a partir dessa experiência que eu resolvo escrever meu primeiro romance, porque, para mim, ter várias vidas é ter várias vozes. E eu descobri ali que eu precisava ter uma voz além da voz de reportagem, da reportagem, além das outras vozes, também porque eu percebo ali que há certas realidades que só a ficção suporta, há certas realidades que precisam ser inventadas para serem contadas. Então, eu crio uma voz na ficção e eu começo a criar outras vidas possíveis para mim. E começo a fazer um percurso que eu chamo um percurso de desidentidades. Porque a gente vive... A identidade é uma grande questão também do nosso tempo. E tem uma amiga minha, até começo uma coluna contando essa história, uma amiga minha, ela fez teve um processo de análise muito longo, com uma psicanalista excelente, e foi muito rico. Só que ela resolveu encerrar essa história porque achou que esse processo já tinha acabado. E ela começa, então, uma outra história, um outro processo de análise com outro psicanalista. E, no começo, nesse primeiro dia, ele pergunta para ela o que você espera dessa análise. E ela diz, eu espero me desconhecer. E eu achei muito interessante essa resposta, porque é um pouco a minha busca hoje, me desconhecer. Aquele conhece-te a ti mesmo, para mim, hoje faz mais sentido desconhece-te a ti mesmo. Eu preciso me desconhecer para ser capaz de me conhecer de outras maneiras, para ser capaz de me descobrir de outras maneiras. Hoje, mais do que a identidade, me interessa a desidentidade. Assim, me interessa essas várias vidas possíveis. Então, por causa dessa questão do tempo, que eu acho que é a questão mais importante na vida de qualquer pessoa, e, infelizmente, a gente esquece muito disso. E, com isso, deixa a vida passar como se o tempo da gente fosse matéria ordinária, ou como se o tempo da gente fosse dinheiro, né? Matéria ordinária. Então, todas as decisões que eu tomei, mais importantes, desde 2010, e venho tomando até hoje, vem dessa consciência da morte, desse confronto com a morte, que foi um confronto com a vida, e dessa reflexão cotidiana sobre o tempo, que é também uma espécie de ato de resistência que eu faço. Então, eu estou sempre pensando, isso às vezes é exaustivo, mas tem valido a pena, sobre a quem eu dou meu tempo, o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu quero fazer com o meu tempo, fazendo do meu tempo o que ele é, né? Dando ao tempo o lugar do tempo, né? O que Antônio Cândido fala, que é o tecido da vida, né? O tempo tem que ser o tecido da minha vida, porque não me interessa. Tem um livro muito interessante da Maria Rita Kell, que ela fala sobre
um pouco sobre o que o depressivo diz da nossa época, né? O depressivo um pouco está na contramão do nosso tempo, desse tempo da velocidade, né? Ele faz uma recusa a isso. E ela conta uma história dela que eu acho muito interessante, que ela estava dirigindo, né, o carro numa rodovia e ela vê um cachorro que está passando na estrada. Ela está em alta velocidade, então ela não vai conseguir. Ela não consegue não atropelar o cachorro. Ela consegue apenas não matar o cachorro. E esse encontro entre ela e o cachorro acontece e o cachorro sai cambaleando para o acostamento e ela vai vendo pelo retrovisor em alta velocidade, é sempre alta velocidade, né? Mesmo quando está dentro dos padrões. Ela vai vendo a imagem daquele cachorro cambaleando sumindo no retrovisor. E ela faz essa comparação de que é um pouco o que a gente tem feito com as nossas experiências nesse tempo da velocidade, que é o nosso. A gente não tem tempo, a gente não se dá o tempo de viver as nossas experiências. Então, as nossas experiências nem chegam a nos marcar. E a gente precisa das marcas. E a gente não tem tempo para fazer o luto de todas as nossas perdas e nem mesmo o luto das perdas das pessoas que a gente ama. É como se a pessoa que a gente mais ama morre e a gente tem que estar bem numa semana, né? Ou até, enfim, tem aquele manual da psiquiatria que saiu agora, a outra é a nova edição, que até tem um tempo, né? Fora daquele tempo de luto, tu já começa a ter uma doença considerada um distúrbio mental, enfim. Quer dizer, a gente não tem nem o tempo do luto. Então, as nossas experiências são um pouco como a Maria Rita Kel fala, né? Esse cachorro que vai figurando para trás no retrovisor. Agora, não dá para viver no tempo do outro. Não dá para fazer isso com a nossa vida. Eu acho que talvez o ato mais subversivo de uma vida é fazer essa resistência, é recuperar, é se apropriar do tempo, do seu tempo, se apropriar dos seus sentidos, né? E se recusar a viver nessa velocidade que não é a nossa. É o que eu tenho tentado buscar fazer, tenho buscado na minha vida, correndo os meus riscos. Em geral, as pessoas às vezes não entendem as coisas que eu faço, mas é isso. Eu tenho a grande questão para mim hoje é o tempo e descobrir qual é o meu tempo e viver no meu tempo. E fazer uma recusa a essa velocidade que não me interessa e que não é humana, não cabe numa vida humana. E a gente sabe que em cada sociedade o que está em jogo é o controle do tempo do outro, né? Eu vivo cercada de jornalistas e eles estão cada vez mais desesperançosos, cada vez mais frustrados e angustiados. E muito pelo fato de estarmos vivendo tempos de manipulação da informação, que você vai lá no mundo do outro, faz essa imersão no mundo do outro, recolhe a história do outro e chega aqui, você tem que modificar a história inteira para formatar, para caber dentro do padrão que é esperado para aquela publicação ali. E isso tem consumido a alma dos meus amigos. E eu queria perguntar em nome deles o que pode servir de estímulo, de norte para esses jovens jornalistas frustrados, para que eles possam se tornar também palavra que age, né, de verdade, apesar das limitações do campo que vocês atuam. Pois é, eu ao contrário, eu estou cada vez mais animada com esse momento. Assim, eu acho primeiro, assim, a gente não pode deixar consumir a nossa alma
E mais do que a nossa alma, a gente não pode deixar consumir a alma daquele outro que acreditou que a gente ia contar a sua história. Eu acho que também a gente não é... embora a gente lide com várias impotências, a gente não é impotente, a gente tem que assumir o risco daquilo que a gente faz. E assumir o risco daquilo que a gente faz é também se recusar a fazer as reduções que nos pedem. É o caminho mais difícil na reportagem, porque tu vai às vezes tu pode até ser demitida por isso, mas me parece que é o único caminho digno para manter o respeito com o outro, e manter o respeito consigo mesmo, né? Então, a gente não tem o direito de reduzir a vida do outro, né? Então, a gente vai encontrando formas dentro das redações tradicionais de resistir a isso, né? De fazer diferente. E isso custa bastante, né? Isso, em geral, nos custa caro. Mas custa mais caro perder a alma, né? Isso não tem preço, né? Então, acho que vale a pena. Por outro lado, eu acho que a gente vive um momento histórico fascinante para o jornalismo. Porque, né, durante a maior parte do século XX, a imprensa foi a narrativa hegemônica sobre essa época, sobre a sua época, né? O que é a imprensa? A imprensa documenta a história do hoje, né? Documenta a história em movimento. Então, quando eu comecei na profissão, nos anos 80, o que a imprensa não cobria não existia. Era história não contada, era história que não tinha acontecido. Com a internet, isso sofre uma mudança enorme, porque o que a imprensa tradicional não conta é contado por outros atores, por outros protagonistas em outros espaços. A internet amplia os narradores e as narrativas, amplia esse campo em disputa, que é o campo da narrativa, e acolhe uma riqueza maior da vida, acolhe muito mais nuances, né? Então, isso é um desafio muito grande para os jornalistas e torna o jornalismo muito mais interessante, porque as narrativas elas estão aí e a gente também se alimenta delas. E hoje a gente pode trabalhar no jornal, pode trabalhar numa revista, pode trabalhar numa TV, pode trabalhar, enfim, nos veículos tradicionais da imprensa, mas a gente pode criar nossos próprios espaços. E tem gente no Brasil inteiro e no mundo inteiro criando seus próprios espaços, criando seus espaços de reportagem, criando suas formas de financiar a reportagem, né? A agência pública de reportagem acabou de fazer um crowdfunding extremamente bem-sucedido. O crowdfunding é financiamento coletivo, os leitores escolhem as reportagens que eles gostariam que fossem feitas, doam dinheiro para que elas sejam feitas, e elas são feitas. É um modelo de financiamento que está sendo tentado, que está dando certo, assim como outros. Mas eu te digo assim, que é um momento rico, fascinante. Eu acho que é animador para a gente que gosta de reportagem, que acredita na reportagem, porque se o jornalismo quiser se manter nesse mundo novo com uma narrativa importante sobre o seu tempo, ele vai precisar fortalecer aquela que é o seu grande diferencial, que é a reportagem. E reportagem só se faz com esse gesto essencial que a gente falava antes, só se faz trazendo para dentro toda a complexidade, né, ou a maior parte que a gente conseguir de complexidade de nuances do mundo, né? Então, a reportagem se fortalece, então vai ficar cada vez mais difícil reduzir a vida do outro em narrativas pobres, em narrativas rasas, porque essa vida ela vai ser contada de outro jeito, né? Porque hoje as pessoas têm voz, né? Elas têm voz, elas têm meios. O que não mudou é que todo mundo tem voz, todo mundo pode escrever na internet. Quer dizer, esse processo de inclusão ainda vai levar tempo, mas ele está em curso. Só que para ser escutado é preciso construir conhecimento. E isso é um desafio para nós, repórteres. A gente vai ter que ser melhor do que a gente é. A gente vai ter que construir uma narrativa muito mais consistente, muito mais complexa do que a gente faz hoje. Eu acho que isso só pode ser bom.
Então, eu estou animada. Eu acho que é um momento rico. É um momento rico também porque a gente faz parte da construção dessa resposta. Hoje não dá para ficar esperando, né? Ninguém, nem eu, nem ninguém, nem nenhum dono de jornal pode dizer como vai ser, porque ninguém sabe, está todo mundo buscando, está todo mundo construindo esse momento novo. Nada está dado. E a resposta tem que ser construída por nós. Nós somos protagonistas dessa resposta, né? Então, nesse momento, nós somos buscadores dessa resposta, construtores dessa resposta. Então, cada estudante de jornalismo é também um protagonista na construção dessa resposta. No seu texto, Eliane Brum, a gente vê que, além da sensibilidade, tem um estilo muito próprio, né? Que flerta com a literatura, né? Em outra ocasião, aqui em Belo Horizonte, no ano passado, você, ao responder sobre o novo jornalismo, diz que o José Hamilton Ribeiro, o Rubem Braga, já faziam aquilo que o novo jornalismo se propunha a fazer muito antes dessa corrente surgir. É o Joel Silveira, né? Talvez seja o grande precursor aqui, né, no Brasil. Você citou alguns nomes. E hoje, dentro da Faculdade de Jornalismo, você é o grande nome assim, que desperta o interesse do aluno, que modifica um pouco nossa concepção, nossa visão de jornalismo e muda também nosso olhar e a maneira como a gente quer levar e seguir nossa profissão, né? Queria saber desse contato, né, com Joel Silveira, com José Hamilton, Rubem Braga, como que foi esse contato aí dentro da Faculdade de Jornalismo e desses autores e como que eles fizeram... colaboraram assim com sua formação e com o que você é hoje? Eu não tive assim a sorte de, quando eu era estudante de jornalismo, conhecer as obras deles. Nem deles, nem dos brasileiros, nem do New Journalism americano, né? Gay Talese, Joseph Mitchell, né? John Hersey. Eu fui conhecer esses jornalistas quando eu já era repórter há um bom tempo, né? A gente, nessa época, não tinha esse acesso aos livros que hoje tem, que é maravilhoso. Então, eles foram importantes para mim, mas foram importantes para mim num outro momento da minha vida, né? O grande desafio do jornalismo, eu não gosto muito dos jargões, assim, tipo jornalismo literário, jornalismo investigativo, jornalismo não sei o quê. Eu acho que tem bom e mau jornalismo. E o bom jornalismo é aquele que faz esse gesto essencial e aquele que apura exaustivamente cada detalhe e checa exaustivamente cada detalhe, que não porque a gente não tem autorização para inventar. Então, quando a tua apuração é tão completa, tu ralou tanto para fazer, tu conseguiu tanta coisa, tantos detalhes, que tu consegue escrever de forma que o leitor tenha o prazer de uma ficção, mas que não é uma ficção, né? Esse é o desafio, né? Eu sempre falo que no jornalismo não tem milagre, né? O cara pode ser um Nobel da literatura, ele pode ser o Mário Vargas Llosa, que se ele não ralou muito na apuração, ele vai fazer um texto ruim. Porque no jornalismo, na reportagem, o texto é resultado direto da qualidade da apuração, né? E, assim, quando você estava falando do tempo e dessa coisa de recuperar o tempo, me veio muito uma curiosidade que eu tive desde que eu li a sua última coluna, que é como foi essa saída da época e como é que você viu isso assim, como seu papel de colunista, mas também de uma repórter que sempre gostou das grandes reportagens e também agora documentarista e com romances. Eu já vi você falando isso numa pequena perguntinha da revista da Livraria Cultura também sobre o seu tempo e assim, como que é isso de você recuperar o seu tempo e seus novos projetos e como que você se vê nesse novo, não sei se é um novo caminho, mas enfim, é isso. A coluna é parte desse processo, né? Eu deixei de ter emprego em 2010 e mantive a coluna só na revista, na internet. E durante 4 anos e meio escrevi essa coluna todas as segundas-feiras. E essa coluna me ajudou muito a criar sentido para a minha vida, né? Foi um momento importante da minha vida.
Mas eu achei, por várias razões internas e também externas, que era preciso encerrar a coluna. Não ia fazer isso nesse momento, mas acabou se precipitando e algumas coisas, eu precisei fazer essa escolha. E escolhi encerrar essa coluna no momento em que eu achei que todas as coisas que eu encerrei na minha vida, elas nunca foram num momento ruim. Quando está na hora de encerrar, eu achei que estava na hora de encerrar. Não para parar de escrever, isso não tem... Eu paro de escrever, eu morro. Mas assim, não para encerrar esse projeto, para poder criar outros projetos. Talvez criar uma outra... Eu não sei ainda. Talvez criar uma outra coluna de um outro jeito. Talvez... Eu nunca me vejo fazendo muito tempo ou fazendo a vida inteira... Para mim seria impossível fazer uma coluna no resto da minha vida, por exemplo. Eu preciso estar sempre criando uns outros espaços onde eu possa me reinventar de uma outra maneira. Então, depois, eu estou no momento agora de... Eu sempre, junto com a coluna, eu sempre me mantive escrevendo livros, me mantive fazendo documentário e também reportagem. Só que a coluna, como pelo tamanho, dá para sentir que ela é uma coluna trabalhosa, né? Então, ela ocupava a maior parte da minha semana e deixava pouco espaço para essas outras coisas que eram muito importantes, que são muito importantes para mim também. Essa não foi a razão, foi apenas uma das razões de também pensar em ter terminado. E eu continuo com esses projetos, mas agora eu estou um pouco num momento de vazio, que eu acho importante a gente aguentar. Sustentar o vazio é muito difícil na vida, mas acho muito importante sustentar o vazio. Assim, eu jamais saio de uma coisa para correr para outra, assim, para ficar agarrada, né, soltar uma para me agarrar em outra. Não, eu preciso ficar no vazio para saber o que eu quero criar agora, que espaço eu vou criar, porque eu quero continuar escrevendo. E nas minhas primeiras, né, acho que eu já até falei aqui, eu fiquei muito... eu fiquei bem perdida, assim, porque foram 4 anos e meio, todas as segundas-feiras, todos os finais de semana, e eu não sabia como é que eu ia inventar uma outra segunda-feira. Eu ainda estou tentando entender isso, né? Enfim, mas tem tudo a ver com essa questão, sim, do tempo, né? De viver várias vidas. Gente, infelizmente chegamos ao fim. Eu quero pedir desculpas de verdade para quem queria fazer mais perguntas, mas realmente a gente não tem mais tempo. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer imensamente a você, Eliane, por essa noite perfeita que você nos proporcionou. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui hoje muito diferente do que a gente entrou. Então, muito obrigada por tudo que você acrescenta para a gente, por tudo que você nos faz refletir. Continue escrevendo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada por terem me escutado e por terem me feito pensar, alcançar lugares novos também, que eu não tinha pensado aqui com as perguntas de vocês. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. A Eliana vai estar aqui fora agora para os autógrafos. Tá? Uma boa noite.